dia, pessoal. Vou corrigir aqui o número 5 e o número 7 aqui, depois eu volto para corrigir o outro aí que vocês me solicitaram aí. O número 5 fala o seguinte: em uma residência há uma área de lazer com uma piscina redonda de 5 metros de diâmetro, ok? Nessa área há um coqueiro representado na figura pelo ponto Q. Se a distância Q do coqueiro ao ponto de tangência T da piscina é 6 metros, a distância DQP do coqueiro à piscina é. Então, falou o seguinte: o diâmetro é 5 metros. Diâmetro igual a 5 metros. Se o diâmetro é 5 metros, pessoal, o raio é metade do diâmetro. Qual é a metade de 5? 2,2 metros e meio. Então, se o raio é 2 metros e meio, eu vou colocar aqui OP é raio e OT também é raio, 2 metros e meio. E uma informação importante: T é o ponto de tangência desse segmento aqui, encostou a circunferência aqui. Então, nesse ponto de tangência, sempre vai ser perpendicular, ok? Sempre vai acontecer isso. Logo, agora eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa vale D mais 2,5, um cateto é 2,5, o outro cateto é 6. Vou aplicar o teorema de Pitágoras e vou descobrir essa distância de P até Q, ok? Com o exercício que é aí, que é o D minúsculo. Então fica assim, ó. D mais 2,5 ao quadrado, tanto faz, gente, 2,5 mais D também é à vontade, igual 2,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aqui é uma soma de dois termos ao quadrado, correto? Então eu vou ter que aplicar aquela regrinha. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? 2,5 ao quadrado, gente, é 25 vezes 25, vai dar 675. Então 25, 2,5 vezes 2,5 é 6,25, mais 36, correto? Melhorando isso aqui, eu tenho D ao quadrado mais 2 vezes 2,5, 5D mais 6,25 é igual a 6,25 mais 36. Vou cortar esse com esse, correto? Porque se eu passar esse para cá fica negativo, ou se eu levar esse para lá fica negativo. E vou cair numa equação de segundo grau. D ao quadrado mais 5 vezes D menos 36 igual a zero. O que eu fiz com o 36? Já passei ele para o primeiro membro. Aí eu cheguei nessa equação do segundo grau na forma completa. Aí eu tenho várias maneiras. Posso calcular a soma e produto. Por exemplo, será que é fácil? Dois números que a soma tem que dar menos 5 e o produto tem que dar menos 36. Ok? O produto tem que dar menos 36 e a soma tem que dar menos 5. Então eu posso falar que D' é tipo 9 e D duas linhas é menos 4. Menos 9, né? Porque a soma tem que dar, e aqui mais 4. Olha lá, menos 9 mais 4, menos 5. Menos 9 vezes 4, menos 36. Correto? Fiz soma e produto. Ah, Rogério, não sei enxergar isso não. Então você vai calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, e jogar na forma de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Correto? Quem não sabe fazer. Estou ganhando tempo aqui. Só que d não é a distância? E distância não pode ser um valor negativo, né, gente? Então aí, nesse caso, o d vai valer 4 metros. Correto? d igual a 4. Letra A. Ok? Número 5 aí, letra A. 4 metros. Vou passar um traço aqui para a gente dividir o quadro. E vamos lá agora no número 7. O 7 fala o seguinte também. Na figura a seguir, a reta S passa pelo ponto P e pelo centro da circunferência de raio R, interceptando-a no ponto Q, entre P e o centro. Além disso, a reta T passa por P e é tangente à circunferência e forma um ângulo alfa, que é esse ângulozinho aqui, ok? Lá no ponto P, por P. Forma um ângulo alfa com a reta S, que é essa outra aqui, ok? Se PQ é igual a 2R, eu quero calcular o cosseno de alfa.
Então é o seguinte, gente. Se é tangente esse ponto aqui, eu sei que o raio é perpendicular no ponto de tangência. Igual foi aqui, ó. Tranquilo? E falou também o seguinte, então, ó. O TO é raio, o OQ é raio e falou que o QP vale 2 raios. O exercício falou, mas onde está falando isso? No exercício, no enunciado, ok? Então, primeira coisa, gente, eu vou colocar esse x aqui, que eu falei o TP vale x, em função de R. Porque se eu colocar em função de R, fica fácil calcular o cosseno de alfa, porque aqui eu vou usar a relação cosseno num triângulo retângulo, correto? Então, vamos lá. Para fazer isso, é o seguinte. A hipotenusa, né, é o segmento OP, então a hipotenusa vale 3 R's. 1 R mais 2 R's. Então vai ficar o seguinte. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Correto? 9 R's ao quadrado, ó, 3 ao quadrado, 9. A letra R ao quadrado é igual R ao quadrado mais X ao quadrado. Vou passar esse R para cá. Aí vai ficar 9R's ao quadrado menos 1R ao quadrado é X ao quadrado. Logo, 8R's ao quadrado é X ao quadrado. Posso falar que X ao quadrado é igual a 8R's ao quadrado. Correto? O meu X, então, vai ser a raiz quadrada de 8R ao quadrado. Eu posso dividir assim, ó, raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de R ao quadrado. Quando o meu índice for igual ao expoente, eu posso tirar da raiz. E o 8 a gente sabe que é 2 ao cubo, ou 2 ao quadrado vezes 2. Simplificando, o 8 é 2 vezes a raiz de 2. A gente faz isso toda hora, correto? Vezes R. Então o meu x eu posso falar que é 2R vezes a raiz quadrada de 2. Então esse x aqui, ó, vai ser 2R's vezes a raiz quadrada de 2. Aí agora, tchau. Cosseno do ângulo alfa. O que é o cosseno desse ângulo? É o cateto vizinho ao ângulo, 2R's vezes a raiz quadrada de 2, dividido pela hipotenusa, que é 3R's. Correto? Então, esse R com esse R eu vou simplificar. Então, vai ficar 2 raiz de 2 dividido por 3. Está aí o valor do cosseno do ângulo alfa. Então, o que eu fiz? Resumindo, eu coloquei o x, que é esse cateto aqui, em função do raio, beleza? Lembre-se que no ponto de tangência, o raio ou o diâmetro sempre vai ser perpendicular, igual foi aqui também, sempre no ponto de tangência, pode ser o raio ou o diâmetro, ok? Então, com isso, eu coloco o x em função, falei que esse segmento desconhecido é x, coloco ele em função do raio, e depois volto aqui e calculo o cosseno desse ângulo, cateto vizinho, adjacente ao ângulo, pela hipotenusa, relação cosseno. Ok? Só isso.